Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Kedushim, traduzido seria santos, que é plural de Kadosh, né? Kadoshim. É a 31ª porção semanal, ano 5.784. Mas eu vou falar nesse Kabbalah de Shabbat sobre uma coisa que eu já falei e considero essa coisa mais importante e poderosa que aconteceu na face do planeta Terra. E mais, esse acontecimento, ele alcança todas as eras. E esse acontecimento foi depois que Yeshua foi crucificado por amor a nós. Como sabemos, ele foi morto em Pessa, ficou morto 3 dias e 3 noites, como ele mesmo prometeu. Quem poderia prometer isso, né? Vou ficar morto 3 dias e 3 noites, depois vou voltar. Quem podia? Mateus 12:40, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém. Tem o Dini nos Estados Unidos que tentou fazer, né? Mas não conseguiu. Depois desses 3 dias e 3 noites de morto, acontece o fato mais importante de toda a criação depois que o homem caiu. E o império da morte entrou por causa do pecado na terra. Pela primeira vez, depois desse acontecimento, é rompido os grilhões do império da morte pelo poder da ressurreição de Yeshua. Amém. É poder. Não tem homem nenhum na terra que tenha dito: ficarei 3 dias e 3 noites morto e voltarei. Qual homem poderia dizer isso? É muito poder. A obra de Yeshua na terra não teria valor se parasse na morte, porque a obra de todos os homens termina na morte. E se Yeshua somente tivesse morrido, a obra dele também não teria valor nenhum. Mas, porém, Deus o ressuscitou porque a morte não tinha poder de retê-lo. Veja em Atos 2:23 a 32. Por que não tinha poder de retê-lo? Porque o salário do pecado é... Yeshua não pecou. Então, ele não recebeu o pagamento como morte, né? Atos 2:23 a 32. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Você percebe o que a palavra está falando? Que ele foi entregue pelo determinado conselho do próprio Pai. E a presciência dele. E vós mataste, quem é vós aí? Judeus, crucificando pelas mãos de iníquos. Quem são os iníquos? Gentios. A qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Muita gente diz assim: Jesus ressuscitou. Foi o Pai que o ressuscitou. E nós precisamos prestar atenção nisso. Pois não era possível que fosse retido pela morte, porque dele fala Davi, Davi já falava de Yeshua. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, nem permitirá que seu corpo apodreça. Olha que coisa tremenda. Está vendo? O corpo fica na terra apodrecendo, a alma, naquele período, descia para o Hades. Nem permitirá que o teu santo veja corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, isso é Pedro falando, seja-me permitido dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje, a sua sepultura, está até hoje lá. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Machia, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Ora, a este Yeshua Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. E eu pergunto, você é testemunha? Amém. Eu sou testemunha. Dentro do meu coração tenho testemunho de que Yeshua vive. Amém. Olha aí, ó. Então não somos só os discípulos que são testemunhas disso. Nós somos, não é? A ressurreição de Yeshua é tão importante, meu irmão, que você só será salvo se tiver duas coisas: confessar com a sua boca Yeshua, e a boca fala o que o coração está cheio, e se em seu coração verdadeiramente crer que Deus o ressuscitou. Olha que coisa. Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Yeshua, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aí, ó. Crer em Yeshua, muita gente pensa que é só dizer assim, eu creio. Não é? Porque a boca fala que o coração está cheio. Mas crer em Yeshua, existe o que é por trás disso muitas coisas. Como, por exemplo, aquele que crê nele tem que obedecer. Amém? Amém. Se eu não obedeço o mandamento, eu não creio nele. Porque eu só obedeço quando eu creio. Glória a Deus, meu irmão. E dentro do meu coração eu tenho que ter a certeza absoluta que o Pai o ressuscitou. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que Yeshua é morto por culpa de nossas transgressões, mas Deus o ressuscita para nos justificar. Não é a morte de Yeshua que nos justifica, porque a palavra de Deus diz que os seus não sabiam que ele foi cortado da vida por culpa das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Então, ele foi tirado da terra por minha culpa, mas foi ressurreto pelo Pai para me justificar. Amém. Amém? Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Por isso que eu digo que se Yeshua tivesse só morrido, ficaria igual a todo mundo. Se a obra dele parasse na morte, você não teria vantagem alguma. Mas como a obra dele não parou na morte, ele foi ressurreto, assim somos nós justificados. A morte de Yeshua é minha culpa, é sua culpa, é nossa culpa. A ressurreição de Yeshua é, na verdade, a base da nossa fé. Inclusive, Paulo afirma o seguinte em 1 Coríntios 15, 17 a 19. E se Machia não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. Por isso que alguém que diz para você que crê em Yeshua, mas não crê que ele está vivo, é vã essa fé. Ó, e ainda estáis nos vossos pecados, porque ele só morreu. Então, se ele não ressuscitou, eu não sou justificado. Amém? Então, eu estou nos meus pecados. Logo também, os que dormiram em Machia estão perdidos. Se é só para essa vida que esperamos em Machia, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. Então, se você só crê em Yeshua para essa vida, que ele foi um bom rapaz, maneirão, médico dos médicos, não sei o que, etc., advogado dos advogados, a sua fé não vai salvar você.
Amém? Você é digno de lástima. Então, visto isso, é de vital importância que você creia no mais íntimo do seu coração, verdadeiramente, que Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos. E não pode haver nenhuma dúvida em você a respeito disso. Ou seja, sua salvação está ligada a isso. Sua salvação está ligada à ressurreição de Yeshua. E isso é tremendo. Porque ou você crê, ou você não crê. Se você tem dúvida no teu coração, nós temos que orar. Porque a sua salvação está intimamente ligada à ressurreição de Yeshua. Porque só herdará o reino dos céus quem for justificado pela ressurreição de Yeshua. E se você não crê na ressurreição dele, você é um homem digno de lástima, de pena. Olha que coisa. Não adianta você só crer que Yeshua existiu. Muita gente tenta negar a existência de Yeshua, porque é muito claro que ele existiu, mas só isso não basta. Ou, como eu escuto muitos dizerem que era um bom moço, um bom exemplo, isso nada basta. Ou que ele foi exemplo entre os homens, ou que ele foi somente um profeta. Você precisa crer que Deus ressuscitou dos mortos lá no íntimo, lá no teu interior. E isso só você sabe. E Deus, pois volto a repetir, se a obra de Yeshua parasse na morte, sem a ressurreição, não teria valor. Pois muitos homens de Deus foram mortos. Abraão morreu, Moisés morreu e muitos outros. Até a ressurreição de Yeshua é diferente. Até a ressurreição dele. Né? Pois alguns mortos, como Lázaro, a filha de Jairo, e outros que o próprio Filho de Deus ressuscitou, porém sobre todos estes a morte continuou com seu domínio, porque todos eles morreram, não é? Lázaro morreu, Tabita morreu, não sei se ela cresceu, casou, mas ela morreu. Tanto é que todos morreram e não ficaram entre nós. Mas nenhum ressuscitou para a vida eterna. Nenhum ressuscitou a ponto da morte não ter mais poder ou domínio sobre ele, como está escrito em Romanos 6, versículo 9. Sabendo que tendo Mashiach ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais poder sobre ele. A morte não causa efeito nenhum sobre a vida dele. A morte não pode alcançá-lo. Como ele quer fazer conosco. Glória. Amém. A ressurreição de Yeshua é a primeira ressurreição para a vida eterna. É a primeira ressurreição que a morte não tem mais autoridade ou poder para alcançá-lo. É a primeira ressurreição que aniquila o poder do império da morte e aniquila aquele que tinha o poder do império da morte. Com a sua ressurreição, Yeshua provou que ele era mais que um bom moço, mais que um bom homem, mais que médico dos médicos ou advogado dos advogados, como as pessoas estão falando. Ele provou que verdadeiramente é o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, que ele é verdadeiramente Filho do Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Porque quem pode dizer assim, eu vou morrer, ficar 3 dias e 3 noites, depois eu volto? Quem de nós pode dizer isso? Ele tinha plena confiança que o Pai não deixaria a sua alma no Hades e nem o seu corpo ia apodrecer na terra. E ele falou antes que ficaria 3 dias e 3 noites, como Jonas, e voltaria. E o que ele fez? Porque o Pai o ressuscitou, porque nele não há pecado.
pois ele prometeu que morreria e ficaria morto 3 dias e 3 noites. Gente, você sabe que já tentaram fazer isso? O Dini tentou fazer isso com a mulher, né? Falou até para a mulher dele algum segredo, que ela ia saber que ele estava voltando. Só que ele nunca voltou, né? Nem o Dini, nem nenhum homem na terra fez isso. Ele prometeu que ficaria exatos 3 dias e 3 noites, e ele ficou, cumpriu. Quem pode fazer isso? Só mesmo o Filho de Deus. Para nos ajudar a crer, inclusive, Yeshua ainda nos diz uma coisa importante diante da incredulidade do apóstolo Tomé, quando ele duvidou que Yeshua estava vivo. Em João 20, versículo 29. Disse-lhe Yeshua: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olha que coisa maravilhosa. Se você não viu, mas crê, você é mais bem-aventurado do que Pedro, do que Tomé, do que João, que viram. Do que a Miriam, que encontrou com ele lá perto do sepulcro e falou com ele: Rabone. Você é mais bem-aventurado do que aqueles que andaram lado a lado com ele na terra. Você é mais feliz. A sua salvação é mais profunda, mais arraigada na rocha do que aqueles que viram. Olha que coisa tremenda. Porque você, ainda que não tenha visto, no seu íntimo, você crê que ele está vivo, que o Pai o ressuscitou. Gente, isso é tremendo, porque mais bem-aventurados que não viram e creram. Isso é um presente para nós. Isso é um presente para aquelas pessoas que aceitaram Yeshua depois dos eventos que aconteceram. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eles precisaram ver e nós não precisamos ver. Por isso somos mais bem-aventurados. Porque sem fé, homem nenhum agrada a Deus. Somos mais felizes. Inclusive, nós cremos contra tudo e contra todos. Contra até os conceitos sociais, contra a ciência humana. Porque a ciência não crê que Yeshua está vivo. Você sabe que a ciência procura o corpo de Yeshua em Israel. Ano passado acharam um ossário que estava escrito Yeshua, mas em cima depois eles viram que era Yaakov ben Yeshua. Estava escrito, mas eles, quando desenterraram, só conseguiram ler Yeshua. Aí achamos um ossário que pode ser o ossário de Yeshua. Quem não tem fé fica abalado. Fica ou não fica? Mas quem tem fé, o que importa? Porque nós sabemos que ele verdadeiramente está vivo. E logo depois eles viram que não era de Yeshua. Era do irmão dele. Então, meu irmão, mais bem-aventurado. Então, a ressurreição de Yeshua é uma das verdades mais absolutas e importantes para a humanidade. Sem ela não há novas criaturas, não há evangelho ou esperança alguma de salvação. É a ressurreição de Yeshua, sua vitória sobre a morte, que separa Yeshua, o Mashiach, de Buda. Tem muita gente que questiona, mas Buda também foi legal, foi bonzinho, foi muito legal, ficou sem comer não sei quanto tempo, escreveu livros, e existe a religião que ele fundou, o budismo. Qual a diferença dele para Yeshua? Yeshua ressuscitou, ele não. O líder do budismo, Tiradentes, o líder dos Inconfidentes, porque em Minas fizeram a figura de Tiradentes igual a de Yeshua. Porque eles queriam fazer o quê?
um sincronismo, vamos dizer assim, entre um e o outro. Mas qual a diferença dele para Yeshua? Que ele morreu, não ressuscitou. Yeshua ressuscitou. O corpo dele viu corrupção, mas o corpo de Yeshua não viu corrupção. Madre Teresa de Calcutá, uma líder católica. Qual a diferença? Ela morreu, não ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Maomé, o líder do islamismo. Allan Kardec, um dos líderes do espiritismo. Mahatma Gandhi, o líder dos indianos. Ele se faz diferente de todos eles. Porque é o único que falou que ia morrer, ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e voltaria vivo. E o seu corpo não foi comido, nem se corrompeu. É o único. Nenhum dos outros puderam fazer isso. Então, seus escritos têm que ser jogados fora, porque não servem para nada, pois nenhum destes que falei venceu a morte, como Yeshua venceu. Todos experimentaram a corrupção física de seus corpos na sepultura e não saíram de lá até o dia de hoje. E lá ficarão, se não aceitaram Yeshua, porque só por meio de Yeshua poderão sair da sepultura. Nós só sairemos da sepultura se comermos da carne e bebermos do sangue de Yeshua, e aí teremos vida em nós mesmos, e Ele nos ressuscitará no último dia. Então, se esses homens, essas mulheres que eu falei, não comeram da carne, não beberam do sangue de Yeshua, nunca sairão da sepultura para a glória de Deus. Ficarão lá. Serão condenados, porque é só por meio de Yeshua que podemos sair da sepultura. Só Yeshua, depois de morto, não experimentou corrupção de seu corpo e ressurgiu vivo para a glória de Deus. E sobre isso, há muitos testemunhos nas Escrituras. Davi proclamou sobre a ressurreição do Filho de Deus. Veja em Salmos 16, de 9 a 10. Porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha alma no Sheol, lugar das almas dos mortos, nem permitirá que o teu santo experimente corrupção, ou seja, que o seu corpo seja consumido pelo pó. Interessante, né? Qual foi a sentença de Deus para Adão? Comerá? Não, comerá o quê? Com a força do seu trabalho. E morrerá e voltará para o pó. Porque do pó foste tirado. Para Yeshua é diferente. Ele não ficou no pó. Ele foi retirado do pó para a glória de Deus. Lucas repete exatamente essa profecia de Davi a respeito da ressurreição de Yeshua, em Atos 2, 27 a 32. Pois não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmão, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Machia, que a sua alma não foi deixada no Sheol, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Yeshua, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, todos os apóstolos viram vivo fisicamente, pois sua carne não apodreceu no pó dentro
da sepultura. Você imagina, eles viram Yeshua morrer no madeiro e viram Yeshua ressurreto com seu corpo. Rafael, que corpo? O mesmo corpo que ele morreu. Como é normal acontecer com os homens que morrem. Então, Yeshua apareceu vivo a centenas de testemunhas. Primeiro, apareceu a Miriam de Magdala, né? Escrito aí na sua Bíblia, Maria de Madalena. Maria Madalena, em João 20, de 11 a 18. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde jazera o corpo de Yeshua, uma à cabeceira e outra aos pés. Lembra da Arca da Aliança? Viu? E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Yeshua ali em pé, mas não sabia que era Yeshua. Perguntou-lhe Yeshua: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Diz-lhe Yeshua: Miriam, Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yeshua: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: viu o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Depois Yeshua aparece às mulheres que voltavam do sepulcro, Mateus 28, 9 a 10. E eis que Yeshua lhes veio ao encontro dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-se-lhes os pés e o adoraram. Então lhes disse Yeshua: não temai, ide, dizei a meus irmãos que vão para a Galiléia, ali me verão. Disse depois aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, que ele conversa e eles estão voltando triste para suas casas, mas Yeshua vem, conversa com eles e abre o entendimento dos seus corações, e eles vêm e Yeshua, você pode ler em casa lá em Lucas 24, 13, aos discípulos sem a presença de Tomé, em João 20, de 24 a 25. Os discípulos junto com Tomé, João 20, de 26 a 29. Apareceu a Pedro e alguns discípulos na ocasião do milagre da pesca, João 21, de 1 a 23. Apareceu a seu irmão Yaakov, conhecido por nós como Tiago, 1 Coríntios 15, versículo 7. A Paulo no caminho de Damascus, Atos 9, de 3 a 6 e 1 Coríntios 9, 1. E há mais de 500 irmãos que ainda viviam na época em que Paulo escreveu sua carta. Veja em 1 Coríntios 15, 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Olha que maravilha. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, ou seja, já morreram. O governante do império da morte foi aniquilado por Yeshua na sua ressurreição. Veja Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então hoje o diabo já está derrotado. Ele opera na vida daqueles que não conhecem Yeshua, que o derrotou naquele madeiro, naquela cruz, expondo a ele e o levando à vergonha, ao vitupério, para que o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó seja chamado em nossas vidas, porque em nossas vidas ele está derrotado. Amém. Porque Yeshua derrotou. Amém? Amém. O poder da morte do diabo, que é a destruição da vida, entrou na terra por meio de um homem, Adão.
e a morte passou para todos nós. O poder da ressurreição da vida de Deus entrou na terra por meio de um homem, Yeshua, e a vida então passa também para todos nós que cremos. Se foi por um que entrou a morte, mas é por um que também entra a vida. E é passada para todos nós que cremos. Por isso está escrito em Romanos 8,5, porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós seremos ressurretos como Ele. Ou seja, voltaremos e pisaremos a terra como Ele voltou, pisou e voltará para pisar novamente a terra de Canaã. E reinará de eternidade a eternidade. E nós já estamos fazendo o que é necessário para que o poder da ressurreição da vida de Deus já habite em nós. Veja o que está escrito em João 6, 53 a 54. Yeshua, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, quem comeu? E não beberdes o seu sangue, quem bebeu? Não terei vidas em vós mesmos. Então, se nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, a sua vida já está em nós e será manifesta nos últimos dias. Amém. Se não fizermos, não teremos vida em nós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Uma afirmação. Tem a vida. Não vai ter. Já tem. Mas, Rafael, e se eu morrer? Você ressuscita na semelhança de Yeshua. Olha que coisa. Quem? Porque o Pai o ressuscitou, então o Pai nos ressuscitará também. Você crê nisso? Amém. Então, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele próprio vai ressuscitar. Viu como Pessah é importante? Nós alcançamos o poder da ressurreição da vida eterna de Deus em Yeshua, comendo a carne e bebendo o seu sangue. Por isso, eu posso, você pode, nós podemos proclamar o que está escrito em Oséias 13,14. Eu os remirei do poder do Seol. Nós somos remidos do poder do Seol. E os resgatarei da morte. Somos resgatados da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Você pode proclamar isso, porque Deus falou para que não deixaria o corpo de Yeshua ser consumido no pó, e disse que a alma dele não ficaria no Seol. Então é na semelhança da ressurreição dele que nós voltaremos. Voltaremos com o corpo glorificado, e nunca mais a morte terá poder sobre nós. E quero terminar anunciando um grande mistério que está em 1 Coríntios 15, 51 a 55. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer. É isso que ele quer dizer. Mas todos seremos transformados. Essa é uma promessa. Pode ser que eu não morra. Pode ser que quando Yeshua estiver voltando, eu esteja vivo e eu não morro, mas serei transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do último shofar. Qual é o último shofar? Do sétimo. Porque o shofar soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Você sabe o que significa isso? Ressuscitado incorruptível? Porque o seu corpo não será mais dessa natureza corruptível. E nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível, isso aqui, que está envelhecendo, seu cabelo está ficando branco, seu cabelo está caindo, você não quer nada disso.
a sua visão está ficando fraca, o coração palpita, a pressão aumenta. Você não quer nada disso, porque isso pertence ao corpo corruptível, mas seremos ressuscitados num corpo incorruptível. Tu não vai ficar careca, não vai ter dor na coluna, cabelo não vai cair, não vai ter dor de dente, nem dor de cabeça, nem dor de ouvido. Não vai precisar de médico mais. Você terá o teu corpo transformado, porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Por isso, meu corpo precisa ser transformado em um corpo de outra natureza que pode herdar o reino dos céus. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Que coisa tremenda, hein? Isso é poder de Deus. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Shabbat Shalom. Isso é maravilhoso.